Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast VetCast sobre medicina veterinária e saúde animal. Eu me chamo Letícia Coelho, estudante de medicina veterinária do 6º período aqui na Facisa, e hoje vamos debater um tema muito importante sobre a brucelose, tanto como profissionais da área e também a saúde animal. Para discutir esse assunto, convidamos o doutor, médico veterinário, professor e gerente técnico da ADAB e também Defesa Sanitária Animal, Cláudio Vermeling. É um prazer estar aqui. Especialista em saúde animal, que vai nos ajudar a entender melhor como a brucelose impacta na produção, na profissão e também na saúde animal. Então, doutor, obrigada, tá, por aceitar nosso convite. É um prazer tê-lo conosco. Boa tarde, a gente agradece o convite, poder participar desse podcast, que é importante, né, de falar e discutir esse tema, que é uma antropozoonose importante, né, uma das maiores relevâncias como zoonose entre as doenças contagiosas. Então, falar de brucelose tem uma grande relevância na sociedade, assim como também no sistema produtivo de animais em todo o Brasil e todo o mundo. Então, para poder iniciar nossas perguntas, a primeira seria: como os estudantes de medicina veterinária podem se preparar para lidar com o caso de brucelose na prática profissional? No primeiro momento, o estudante de medicina veterinária ele tem que ter um grande conhecimento das doenças de caráter zoonótico, né? Entre elas a brucelose, né? Porque o aluno, o estudante, ele vai estar a todo momento tendo contato com animais, necrópsia, em aulas práticas no campo. Então, nesse momento, o estudante de medicina veterinária ele pode ter contato com animais portadores dessa doença que é uma zoonose. Então, o conhecimento de como a doença se propaga no animal, como ela é transmitida para as pessoas, né, e como a pessoa pode adquirir, é de fundamental importância. Vocês também, como médicos, como estudantes de medicina veterinária, também vão ser formadores de opinião, vão trabalhar e vão divulgar, né, as medidas, né, de controle, de tratamento dessas doenças, tanto nos animais como também preventivamente nos seres humanos. Quais os maiores desafios que o Brasil enfrenta ainda para poder combater a brucelose? A brucelose ela é uma doença de diagnóstico difícil em seres humanos, apesar de ser até mais fácil nas espécies animais, mas ela é uma doença que ela é subnotificada, principalmente em seres humanos e também nos animais. Poucas pessoas fazem os exames, poucas pessoas diagnosticam essa doença, então isso acaba virando um problema, né? Uma dificuldade, principalmente no Brasil, que tem um rebanho bovino muito grande, regiões amplas, né? Que dificulta o amplo diagnóstico dessa doença e o amplo controle dessa Muita doença. gente não conhece sobre a doença. Quando você pergunta, você conhece, já ouviu falar sobre a brucelose? Muita gente nunca ouviu falar. Nem sabe o que é uma zoonose também. E muitas pessoas podem ser positivas Nem para a sabe. doença e simplesmente não saber. É complicado. Né? É muito difícil. Como o controle da doença influencia na exportação de produtos de origem animal? Ela, por ser uma doença de caráter zoonótico, ter ampla difusão mundial, né? Só que os países que importam a carne brasileira ou importam os produtos brasileiros, eles querem um animal, eles querem comprar de propriedades, de origens que são extremamente seguras sanitariamente, né? Para o controle, para produzir, para consumo de um alimento seguro. Uhum. Então, a pessoa que trabalha, que consome essa carne, consome os produtos de um país que não tem um controle sanitário, ele vai pensar duas vezes antes de comprar. Ele não vai querer comprar. Então, ele vai acabar, o Brasil, perdendo economicamente se não fizer um controle eficiente dessa doença. Então,
a subnotificação ou a não notificação de doenças e o controle efetivo da doença, da brucelose, ela impede a abertura de novos mercados e a ampliação de E mercados tudo isso de acaba impactando exportação. na economia também do Brasil, já que Com- não consegue exportar, não tem venda, não tem lucro, e aí a ex- economia vai para Exatamente. baixo. A gente vai ter mais boi dentro do país, que poderia estar sendo exportado, ampliando mercados, né, lei de oferta e procura. Se tem muita procura, o preço vai subir, Uhum. né, e a rentabilidade vai ser maior. Se você tem um produto que a pessoa, nenhum outro país quer, não adianta a gente produzir em grande quantidade, porque os países não vão ter interesse no nosso produto. Resulta em prejuízo, né? De que forma a brucelose ela pode afetar trabalhadores rurais e os médicos veterinários? Isso aí é uma coisa muito séria, né? Temos vários casos de colegas médicos veterinários infectados com brucelose, né? E também trabalhadores rurais, porque muitas das vezes esses trabalhadores rurais que não têm esse conhecimento, que não sabem o que é a brucelose, qual é a forma de infecção dessa doença, né? Dessa zoonose. Então, ele muitas das vezes no trabalho dele, no cotidiano dele, ele acaba querendo ajudar às vezes um animal que está com um problema, às vezes de parto ou alguma situação, e ele vai acabar se infectando. Tem E aquele cuidado, EPI. de usar EPI, ele vai com a mão, ele não usa uma luva, né? Ele pode ter, ele não usa uma máscara, não usa um óculos, né? Então ele pode estar se infectando com a brucelose, né? Com Uhum. essa bactéria com grande facilidade. Assim como colegas médicos veterinários, né, e iniciantes, eles vão fazer o uso da vacina, né, e a vacina é uma bactéria atenuada, né, então ela pode infectar quem está fazendo a vacina num erro de manipulação, aplicar na própria mão, ou espirrar na hora de injetar, não encaixar direito o canhão da agulha, e isso aí espirrar e acabar batendo no olho, na mucosa da boca, né? E acabar essa pessoa se Uhum. contaminando com Então aí isso. já entra um ponto importante que os trabalhadores rurais têm que ter um treinamento específico. Eu acho que, se não me engano, é só o médico veterinário que pode aplicar, né, a vacina para celulose. Não, hoje você tem o médico veterinário, ele é o responsável pela vacinação de brucelose. Uhum. Mas o médico veterinário, ele pode ter agentes vacinadores, né? Então, são pessoas que ele treina e ensina como fazer a aplicação da vacina, né, e a marcação Uhum. dos animais para poder fazer a vacina. E esse sistema, né, ele não pode ter falha. Porque Se se ele tiver falhar, falha, o risco de autocontaminação é grande. muito grande, né? Quais são as principais medidas de prevenção e controle da brucelose nos rebanhos? A gente já sabe que o principal é a vacinação, mas quais são os outros métodos de prevenção e controle? O método principal dele é a vacinação das bezerras, né, somente as fêmeas, de 3 a 8 meses de idade. Após essa vacina, a partir dos 24 meses de idade, os produtores eles devem estar fazendo o exame de brucelose desses animais, né, por diagnóstico laboratorial, através da coleta de sangue, faz análise laboratorial, e você vai conseguir, então, fazer o diagnóstico da presença de animais que possam ter sido infectados após o fim da ação da vacina, ou por algum processo de baixa de imunidade, e o animal teve contato com a bactéria e se acabou se infectando. Então, esse é o principal método. A partir do momento que você fez o diagnóstico e que você tem a prevalência da doença dentro de uma propriedade, o segundo passo é enviar esses animais para o abate sanitário, para que esses animais saiam da propriedade e faça-se um processo de controle sanitário dessa propriedade, até com exames sequenciais, até que se erradique toda a doença dentro da propriedade. Uhum. Vamos supor que teve um caso confirmado numa propriedade. É, tem que ser notificado, né? Tem que ser notificado.
Ela vai ser notificada da Agência de Defesa Agropecuária. Esta Agência de Defesa Agropecuária vai fazer um trabalho de saneamento do foco. Então, a gente vai na propriedade, vai identificar, vai verificar a propriedade, né? Mesmo porque a bactéria ela tem uma alta resistência ao ambiente, ela pode ficar por muito tempo no ambiente e esse pode ficar contaminando outros animais por um longo período. Como a brucelose ela pode impactar a saúde humana? A brucelose é uma doença grave, ela não tem cura, né? O tratamento dela é por longo período e você vai ter que tratar a sintomatologia, né? Então, basicamente, ela causa sérias lesões, lesões que partem de distúrbios neurológicos, metabólicos, articulares, né? Uma série de patologias que acontecem no ser humano, é, que agrava a pessoa e impede ela de continuar trabalhando muitas das vezes, né? Né, ele pode ser um agente também transmissor para outras pessoas. Teve algum caso assim que você foi na produção, você diagnosticou brucelose, já teve alguma presença de você mesmo diagnosticar? Sim, já teve várias propriedades que a gente, através de exame em rebanhos, né, que a gente faz acompanhamento, que a gente controla, que a gente acompanha, e nós fizemos exames de brucelose, é um princípio, né, para de todo veterinário, antes de começar qualquer trabalho de reprodutivo ou de gerenciamento ou de manejo de uma propriedade, uma das coisas que ele tem que fazer é o trabalho sanitário, e entre eles está o exame de brucelose. Então, ele tem que fazer esse trabalho, né, de diagnóstico desses animais, encaminhar esses animais ao abate sanitário, né, para que tenha o encaminhamento correto dentro do frigorífico, né, o destino correto da carne e eliminar a doença de dentro da propriedade, erradicar a doença dentro da propriedade. Aí logo após tudo isso, a propriedade ela pode voltar a ter a produção do gado, depois de tudo, do período e Depois afim? de feito o exame, eliminados esses animais positivos, né, você faz uma sequência de trabalho e aí então você vai eliminando todos esses animais e a volta à propriedade segue normal. Normalmente. É, além das vias da infecção mais comuns, existe alguma outra forma de transmissão menos conhecida? A brucelose? As formas mais comuns, né, de infecção são através do contato, através da ingestão pela mucosa orofaríngea, né, da mucosa, onde espirros, pequenas gotas de excreções de parto ou da própria vacina entrando em contato com a mucosa, né, ele pode transmitir. Mas tem outras formas também que a pessoa pode se infectar, né? Por exemplo, com cortes na pele, né? Também há pessoas que manipulam carnes de animais não inspecionados, né? Principalmente de oriundos de abate clandestino. Então, esses animais, ele pode ter a doença, e ele tendo a doença, às vezes, principalmente as mulheres, né, que fazem unhas, Uhum. né, e tiram a cutícula, e ela pode machucar ali, e na hora de preparar a carne, de temperar a carne, ela pode estar se infectando com essa bactéria, né? Através do coito, né? Através da reprodução, né? Também é uma forma menos frequente, mas é possível também, e através também do sêmen, né? Também da inseminação artificial, se o sêmen tiver a bactéria, ela pode estar infectando a fêmea. Então ela é bem resistente ao congelamento, né? Ela é Para uma resistente, poder ela se ser mantém produzida resistente. pelo sêmen. É, algumas pessoas têm mais riscos de contrair a doença que outras, e quais riscos para todos? Não tem assim individualmente não tem um risco maior de uma pessoa para outra. Todos somos vulneráveis a essa bactéria. E podemos pegar, né? Não tem uma mais numa pessoa ou num grupo de pessoas do que em outros. É mais a imunidade também. Mas A imunidade afeta bastante, né? com certeza. Principalmente o contato. É, o que deve ser feito para prevenir a brucelose em humanos? Conscientização, educação, conhecimento da doença e saber das formas
que a pessoa pode se infectar com essa doença, né? Principalmente pelo consumo de leites, de produtos de origem animal, né? Lácteos, sem ser pasteurizado, né? O queijo frescal, o consumo do queijo frescal, de queijos maturados que não passam por fervura, não passam pela pasteurização ou por uma fervura, né? Então, pelo consumo de carne, e aí quem gosta de uma boa carne mal passada, O aquela carne famoso gostosa boi vivo, do engana boi ali o sangue pingando ainda. aquele, né, aquele sanguinho, né, aquele caldinho assim escorrendo, né? Então, que é maravilhoso, né, que muitas pessoas gostam, mas se for de uma carne de um animal de origem não inspecionada, ele pode estar se infectando, né? Principalmente Então, abate clandestino, né? Que não tem a principalmente abate com... fiscalização Exatamente. da ave. Não tiver a fiscalização de um órgão, né, de inspeção. Você já falou, né? Quais os sintomas o indivíduo pode ter, né? Ao contrair a brucelose, você já falou. A brucelose, ela pode ser confundida com outras doenças? Ela pode ser confundida com outras doenças, sim, né? Porque ela causa o principal, nas fêmeas bovinas, principalmente, o aborto no terço final de gestação. E a gente sabe que tem outras doenças, né? Como BR, BVD, algumas outras bactérias, dificuldades hormonais, que pode estar causando distúrbios hormonais, né? E pode estar causando, então, essa aborto nos animais no terço final de gestação, assim como tem outras bactérias, vírus, né, que podem estar causando aborto no terço final de gestação, com retenção de placenta e tudo mais, né? Então, isso aí pode confundir com outras doenças. Assim como também no ser humano, né, tem várias outras doenças também que podem desencadear sintomas parecidos, né? Aí, E normalmente, nessa situação, você faria um diagnóstico diferencial ou um exame mais aprofundado para poder ter a diferenciação ali? sempre, né? Sempre nós temos que fazer o diagnóstico diferencial, a gente tem que coletar o sangue, mandar fazer o exame de brucelose laboratorial, né, nos laboratórios credenciados. É fundamental. O médico veterinário tem que fazer isso aí. E não é só com a espécie bovina, nós temos aí, além dos bovinos, nós temos suínos, nós temos também os búfalos, os equinos, suínos, cães, né? Cães também, né? O pessoal não fala muito da Brucella canis, né? Mas tem a Brucella canis também, pode estar contaminando a pessoa, né? A Brucella é uma doença que ela afeta múltiplas espécies, né? Várias espécies animais, não só animais domésticos, mas como animais silvestres também podem ser acometidos, e a pessoa pode, né, estar se infectando aí, às vezes, sem saber, às vezes até mesmo... Você falou um ponto bem interessante, que a brucelose pode infectar os cães, né? Muita gente não sabe disso. Normalmente nos cães acontece a infecção da mesma forma, igual dos bovinos, ou tem A alguma forma de forma infecção diferente? é a mesma Porque forma. eu escuto me falar, por exemplo, a vaca tá com brucelose, ela teve o aborto, aí foi um cachorro e se alimentou ali do resto de placenta do aborto. Então, tipo, assim, ele já pode ser infectado, pode contrair a brucelose. Pode contrair a brucelose, ele comendo o resto da placenta, da vaca, né? E a gente sabe que a brucelose, né, a Brucella abortus, ela não é, elas têm especificidade, né, preferência, mas ela pode pegar em qualquer espécie animal, né? Ela não é, ela tem uma certa especificidade, mas ela não é específica que acomete só aquela espécie animal. Então, uma brucela, uma espécie, uma cepa de brucelose pode estar contaminando outras espécies de animais, né? Então, o animal pode ali, na hora que está comendo comer a placenta e acabar se infectando. Pode sim, com certeza. E a gente sabe que a brucelose, ao momento do parto ali, do aborto, é o momento que tem a maior quantidade de bactérias é, presentes naquele momento da gestação. Por isso ela causa o aborto, né?
finalizar, se o senhor pudesse deixar uma mensagem final para os ouvintes sobre o tema, e qual seria uma mensagem? Porque no nosso podcast, não só o estudante de veterinária pode estar ouvindo, assistindo, mas também como os médicos veterinários de plantão. Então, O importante é todo criador de bovinos, né, deve vacinar as bezerras de 3 a 8 meses de idade, né, direitinho, com cuidado, né, procurar um médico veterinário, procurar um técnico, uma pessoa, né, profissional que faz essa vacina. E a população também consumir produtos inspecionados, produtos pasteurizados, que não têm risco para a saúde, alimentos seguros, né? Segurança alimentar em primeiro lugar. Então, o primordial, né, é isso, é a pessoa sempre consumir produtos inspecionados que tenha a inspeção do CIF, né, que é a inspeção federal, estadual ou municipal, para garantir que aquele produto tem uma origem legal. E as pessoas que trabalham no campo, ao tentarem ajudar seus animais no momento de parto, numa retenção de placenta, em algum momento, usar EPI, usar luvas, máscara, óculos, para evitar um risco de uma contaminação. não só com a brucelose, né, mas também as outras doenças que Outras, são transmitidas. outras doenças também que podem ser transmitidas, né? Muito bem. Vamos continuar. Com licença. Doutor, muito obrigada Tá. pela sua participação. A gente agradece do fundo do nosso coração que a gente, não só nós, estudantes veterinários, mas também quem está assistindo a gente, conseguiu tirar dúvidas e também ter o conhecimento da prevenção, do diagnóstico, do tratamento sobre a brucelose. E muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento conosco, porque a gente sabe que é muitos anos de prática, de conhecimento na sua profissão, então, muito obrigada de verdade. E para você que está assistindo o nosso podcast, muito obrigada por assistir até aqui. É, obrigada pela audiência, compartilhe o nosso vídeo e decorrer com o tempo a gente pode acabar postando alguns outros podcasts. Esse foi o primeiro, mas muito obrigada. Obrigado. A gente que agradece. A Agência de Defesa Agropecuária está de portas abertas, sempre disposto a participar, né, e colaborar com vocês, estudantes. Esse é um momento muito importante. Acho que esse trabalho é o que realmente fica de importante na nossa profissão como médico veterinário, a educação sanitária, não é só cuidar dos animais, mas também da população também.